Gravei a resolução completa da UFO 2024 aqui para você, só que eu gravei daquele jeito que você gosta, na qual eu comento o texto, comento as alternativas todas e digo por que tal questão está certa e por que tal alternativa está errada. Aí o que aconteceu? Ficou muito grande. Então, essa resolução que você vai ver é a parte 1, com as questões 41 e 42 da prova tipo 1 da UFO. Assiste essa aqui. Na próxima eu já vou soltar a sequência para você ver também. Até a próxima. Te aguardo lá. Tchau, tchau. Vamos lá então, turma. Vou corrigir para você a prova da UFO 2024, segundo semestre. São 8 questões de inglês para você. Eu vou corrigir na sequência como elas se apresentam, tá? 41, 42, 43, 44. Eu vou na sequência. Mas aí, durante a correção, eu vou fazer algum comentário sobre estratégia de prova. Você que está chegando agora, já deixa seu like, comenta, fala o que você quer saber daí, porque eu leio os comentários e vou saber o que eu tenho que fazer daqui para melhorar isso aqui para você. Já se inscreva no canal, vai lá, se inscreve no canal, porque hoje eu estou gravando essa resolução, já tem mais de 50 resoluções no canal, vou gravar mais para vocês, vou gravar UFO até o dia da prova. Eu achei um arquivo aqui, tem prova da UFO para dar com pau em doido. Então eu vou gravar o UFO direto para você. E vou manter o preço da plataforma até o dia da prova da UFO. Já tomei essa decisão. Não vou aumentar o preço. As coisas estão aumentando. Você sabe como é que está o Brasil. Temos econômicos, tá? As coisas estão apertando aí. Tem um presidente novo nos Estados Unidos mexendo nas tarifas também de importações e exportações. Isso vai dar um choque econômico que a gente vai ter que aguentar. Então, tudo isso para falar que o curso está barato. E eu não vou aumentar o preço até o dia da prova. Beleza? Então aproveita aí. Se você quer saber como é que você gabarita prova de inglês de vestibular, você quer saber como é que você se transforma num leitor, como é que você se transforma numa leitora, já vai lá, clica aí no link e já adquire o seu curso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou resolver a prova para você. Vou explicar no detalhe como é que a gente tem que fazer a prova da UFO e vou fazer na sequência. Não vou fazer na sequência como eu faria a prova, não. Eu vou deixar para comentar isso durante a resolução. Tudo bem? Olha, a prova está aqui. Primeiro eu vou deixar ela bem grandona aqui na tela cheia para você. Depois eu apareço comentando. Vou ter que pôr meu óculos aqui. Então tá assim. Tá falando o seguinte aqui na questão 41. Esse gráfico abaixo representa o que os estudantes do 4º ano em diferentes escolas americanas pensam sobre os maiores problemas da humanidade. Publicado pelo New York Times Learning Network. Então, tem um documento especial do New York Times que fez essa publicação aqui. Bom, já li a introdução. Eu acho que agora eu posso voltar aqui. Não vou mais te atrapalhar. Pronto, então tá aqui. Então, eu tenho uma pesquisa, tá certo? E nessa pesquisa, tá falando, tem 2 perguntas aqui, ó. Os maiores problemas que a gente precisa resolver agora são... Qual que é a diferença aqui? O que é esse biggest, terminando com EST? Você já viu o bigger, né? E o biggest. Tá lá na plataforma, aula de comparatives, para você saber a diferença. Bigger é uma coisa com a outra, uma coisa é maior que a outra. Biggest é a maior de todas. Superlativo. Essa, se eu não me engano, é a aula 5 lá na plataforma, tá? Então tá perguntando qual é o maior problema de todos agora para as crianças. E as crianças responderam assim, ó. Primeiro lugar, homelessness, prefixo, sufixo. Essa aula 6 da nossa plataforma. Home, casa. Homeless, sem casa. Homelessness, a situação das pessoas que não têm casa. Então você já aprende a entender sem precisar traduzir, porque eu poderia passar um tempão aqui, minutos preciosos tentando traduzir homelessness. Mas eu já sei que é o quê? A situação das pessoas que não têm casa. E aí, se eu fosse escrever no Jornal Brasileiro, eu teria que achar a palavra. Que nesse momento eu não lembro. E também na hora da prova você não vai lembrar também. Mas você já entendeu porque você assistiu a aula de sufixo. Entendeu que o ness cria um substantivo sobre o adjetivo homeless. Home, casa. Less, sem casa. Uma pessoa em situação de rua. Homelessness, a situação da pessoa que está em situação de rua.
Para as crianças, esse é o maior problema que eles têm aqui hoje para resolver. Segundo lugar, a guerra, war, 31 aqui. Terceiro lugar, climate change, mudança climática, com 17. Aí outros diversos somados dá 6%. Dinheiro é o menor aqui, é o número 4. E dentro dos outros, você tem um asterisco que está lá. World Hunger, fome mundial, bullying e poluição e também as armas, tá certo? Essa é a número 1. Professor, você não vai olhar as alternativas, você já está lendo a questão? Sim. Por quê? Porque a UFO é diferente, tá? A UFO, antes de eu avançar para as questões, como você está vendo aqui, deixa eu ver se você está vendo aqui. Você está vendo aqui. Antes de eu avançar para cá, eu tenho que ter uma noção daqui. Por quê? Prova da UFO é o seguinte, a prova da UFO é um tipo de prova que tem textos curtos, com respostas diretas. É um padrão parecido com o do Enem, não de dificuldade, tá? Presta atenção no que eu estou falando, não é a dificuldade. O Enem é bem tranquilo de fazer, a gente sabe disso, e isso é sua ruína. O Enem é tranquilo de fazer. Dificilmente alguém acerta menos que 3 do Enem. Tá? Dificilmente alguém acerta menos que 3. A grande maioria que conversa comigo, olha, esse ano tive 200 alunos na plataforma. Os 200 que chegaram, todo mundo falou que acertou. Todo mundo não, vai. A maioria acertou 4 de 5. Uma minoria acertou menos que 4 e uma outra minoria acertou a 5. Enem não é parâmetro. Vem estudar inglês para valer. O Enem não é parâmetro. Mas o modelo de questão, a proposta é muito parecida. É um texto curto com uma questão apenas. Diferente da FUVEST, que é um texto para 3, 4 questões. Diferente da VUNESP, que faz todas as provas aqui em São Paulo. E descobri que agora faz algumas provas Brasil afora também, que é um texto com 4, 5, 6, 7 questões às vezes, tá? Então, a minha recomendação para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer a UFO, para quem vai fazer a Unicamp é: defina antes o texto que você vai fazer. Leia tudo antes. Por isso, são provas que exigem mais de você da habilidade de leitura. Eu sei que você pode estar pensando, mas o Enem dá para dar um jeito sim. Eu sei que dá, e essa é a ruína. A gente achar que o inglês não é importante. Muito pelo contrário, o inglês é decisivo para a faculdade que você quer, a faculdade que você vai fazer. Principalmente se é medicina. 95% dos meus alunos vêm para 95 não, porque 200. 98% dos meus alunos estão interessados em medicina. Então, se você quer medicina e não está no meu curso, você está perdendo já, tá? Vem logo aí. Vamos lá que eu vou te ajudar. Tá entendido isso? Então, vamos lá. Vamos terminar de ler aqui o outro gráfico, tá? A questão direta assim. Olha só. Do you agree or disagree with this statement? Você concorda ou discorda com esses statements, essas afirmações? Os adultos estão fazendo um bom trabalho em running the world. Correr com o mundo? Não, running é dirigir, tocar, tomar conta, comandar. O running tem essa ideia. Running a business, eu toco um negócio. Veja como a tradução é sempre insuficiente. O que faz você gabaritar em inglês é que você conhece o idioma por ter contato com ele. Então, running the world é você controlar, manejar, gerenciar o mundo. To run é correr, to run é administrar. To run tem vários sentidos no inglês. Se você traduz um dos sentidos, você fica pelo meio do caminho. Então, aqui, vamos ver o que as crianças acham da opinião sobre como os adultos estão administrando o mundo. Olha só, 40% disagree, não concorda. 30% concorda. 30% tem menor ideia, não sabe nem o que está acontecendo, só foi na escola pelo lanche, tá certo? Mas a maioria que votou não concorda. Não é uma maioria absoluta, e a mesma coisa do lado de lá. Não é uma maioria absoluta, tá vendo? A maioria absoluta não tem, mas a maioria de quem votou é 42%, tá bom? Então vamos lá.
Eu vou descer aqui. Eu acredito que você esteja vendo direitinho aí a questão. Aquelas questões de afirmativa, tá? O que eu recomendo para você quando tiver uma questão de afirmativa assim? Lápis na mão. Lápis na mão, tá? Pega assim o lápis lá na hora da prova e começa a riscar. Começa a rabiscar. Tá em dúvida? Interrogação. Sabe que não é? Já risca e já parte para as alternativas. Vou fazer com você aqui. Olha só. Número 1. Most children, a maioria das crianças. Então, olha só, essa primeira questão, ninguém fala assim, tem que saber comparatives, não vai cair questão de comparatives em prova nenhuma. Mas se você não sabe comparatives, você não lê o texto. Esse é o ponto. Está lá na plataforma. A maioria das crianças acredita que as pessoas não deveriam estar sem casa, não deveriam ser homeless. Faz sentido, não faz sentido? Essa aí tá legal, não tá legal? Você pode até brigar aqui com esse most children. Ah, professor, como você mesmo falou, não é a maioria das crianças, mas é a maioria da que votou. Não tem uma maioria absoluta, mas eu tenho uma maioria aqui. Estou concordando com essa primeira aqui, certo? Acho que eu posso aumentar um pouquinho aqui. Isso aqui fica melhor para você, né? Essa é a desvantagem da aula no YouTube. Eu não estou vendo o que vocês estão vendo aí. Tá certo? Na aula ao vivo, o pessoal grita: professor, a letra tá pequena. Já aconteceu de eu fazer isso. Eu estou lá dando a aula desse jeito. Como você pode ver, eu estou falando e eu não estou compartilhando o texto. Já aconteceu. Eu sou meio tapado às vezes também. Tá certo? Número 2. Children think money is more important than world hunger. As crianças não acham que o dinheiro é a coisa mais importante que a fome do mundo. O dinheiro aqui, ele tá nem colocado pelas crianças. Ah, mas está errado, não importa. É o que as crianças acham. Então, já risquei aqui. Então, a 2 eu sei que já não vou considerar. Então, eu vou riscar aqui. E por enquanto só isso mesmo, tá? Caneta na mão e vai riscando. 3. 4th graders feel adults are not leading the world well. As crianças acham que os adultos não estão mandando bem. A maioria das crianças que votaram concordam com isso. Então, essa aqui, estou considerando legal, tá? E aí seria a aqui, ali, né? Vou ter que ver as outras aqui. 4. Climate change is a bigger issue in comparison to war. Se eu comparar o climate change com a guerra, já perdeu. Então, essa 3 está fora. Então, vou riscar 3 aqui. Não, a 3 não, a 4. Vou riscar a 4. Risquei. Se eu risco a 4, eu já risco a C. Então, quem vai decidir minha prova? A última afirmação, que é o seguinte: bullying is considered one of the biggest problems in schools. Aí que acontece? Hoje mesmo, hoje eu tive uma sessão, uma aula com um aluno da minha plataforma. E você sempre tem essa possibilidade, sendo meu aluno, de mandar uma mensagem para mim, porque o suporte quem dá sou eu no WhatsApp, tá? Sou eu mesmo, eu que respondo você. Porque eu percebi que eu criei a plataforma do jeito bacana, do jeito legal, ou seja, não tem muita dúvida, tá lá. Mas se tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Eu recebo 3 dúvidas por semana, tá? Então eu posso dar esse suporte para você ainda tranquilamente. E eu tive essa conversa com ele e uma coisa que chamou a atenção é: você tem que ter um conhecimento de mundo, você tem que ter um repertório para chegar para fazer as provas. Isso é inegável. E eu tento colocar sempre isso nas minhas aulas. Principalmente nas aulas ao vivo eu tenho mais liberdade para fazer isso. Então você tem que ter um repertório de mundo. O que é repertório de mundo aqui? Saber que o bullying é um problema sério nas escolas. Nos Estados Unidos é um problema sério. A gente tem a questão, né, dos incidentes com armas de fogo e tudo mais. Porém, esse repertório é para te ajudar a contextualizar o assunto. Não é para responder a questão, porque a resposta da questão está no que foi apresentado para você no texto. Ou seja, estou te falando que você tem que ter esse repertório? Tem que ter.
Só que o bullying, que você sabe que é importante, e está aqui na afirmação 5, é um grande problema, mas a pergunta é sobre a pesquisa com as crianças. E as crianças em si não apontaram o bullying como grande problema. O bullying, a fome mundial, está tudo no meio aqui, ó, no 6%. Então a 5 está fora, tá certo? A 5 está fora. Você fala, professor, mas aí a 2 ali, ó. O dinheiro é 4%. E a fome mundial está dentro dos 6%. Isso aqui é o seguinte. Essa 2 aqui, que você está falando que você foi aqui, olha só. Isso está aqui nesse livro. Mais uma vez, você vai mostrar o livro, professor? Mais uma vez. Aqui, ó. Professor Daniel Kahneman, que trabalhou, ele é psicólogo e ganhou o Nobel de Economia. Ele morreu recentemente, faz pouco menos de um ano que ele faleceu. Ele fala que o nosso cérebro aplica golpes na nossa mente. O cérebro aplica pequenos truques e nos faz cometer enganos. Qual é o engano aqui? É o engano da ancoragem que ele está fazendo. Explica, professor, o que é o engano da ancoragem. Eu vou explicar. Como aqui o money tem 4% e aqui no 6% você tem outros como fome mundial, o bullying, poluição e armas, você automaticamente supõe que todos eles são menos que 4%. Porque se eu coloquei money com 4% achei importante, todos os outros somados dá 6. E aí o que você pensa? Então com certeza o dinheiro é mais importante que a fome. Só que você não sabe se a fome com certeza é 5%, que aí estaria errado. Você não sabe quanto é fome. Fome pode ser 4%. Mas, professor, aí não faz sentido. Por que ele vai colocar aqui misturado? Não sabemos. Eu não tenho como afirmar isso. Eu não posso extrapolar. Então, eu já vi aqui que o money não é um problema. Eu não tenho como dizer isso. E esse é um problema quando você faz a prova. Não dá para você saber. Mesmo assim, se você insistir comigo, professor, não gostei da sua explicação. Eu acho que as crianças pensam que o dinheiro é mais importante que a fome mundial. Então deixa 2 aqui e não cancela a 2. Vou concordar com você, tá? Porque eu estou pensando como você pensaria na prova. Eu sei que está errado, tá? Mas eu vou concordar com você. Desde que você concorde comigo que o bullying na pesquisa não é um dos maiores problemas, tá? Toda uma questão baseada no uso do comparatives. Você concorda comigo que a 5 está fora? Beleza? Eu vou cancelar a 5 aqui de novo. Eu vou cancelar aqui de novo. Cancelo a 5 aqui outra vez. Cancelo a 5 aqui outra vez. Sobrou a letra A. Perfeito? Mas, professor, a 2 pode estar certa. Beleza, você quer fazer o debate ou você quer passar na prova? Mas, professor, pode ser que numa outra questão ela apareça. Aí a gente vai brigar. Entendeu? Mas eu quero que você tenha essa noção. Que na hora que você está fazendo a prova, trabalha para sua aprovação. Não trabalha para o debate. Claro que o debate é importante. Eu adoro debate. Eu virei professor porque eu sou um amante do debate. E um lugar onde o debate é remunerado é com o professor. Que você aprende no debate. Se você é meu aluno e está aqui assistindo, você já sabe como é que eu conduzo as aulas. É no modelo socrático. Fico te fazendo pergunta. E desde então, a melhor maneira de você construir um raciocínio, uma ideia, é por meio de questões. Aí vem o vestibular e dá uma atrapalhada nessa ideia. Por quê? Qual que a gente sabe que é a melhor maneira de checar um raciocínio? Perguntando. Então vou fazer perguntas. Só que a gente aprendeu
decora a resposta. Ou vamos saber aprender a responder. É a burocracia. A burocracia cria os seus próprios problemas. Ela surge para resolver um problema. Qual que é a burocracia do vestibular? Tem mais gente querendo estudar do que vaga disponível. Põe uma prova. Os mais aptos vão passar. Aí a gente descobre que, na verdade, nem sempre são os mais aptos. Não que quem seja aprovado não seja apto. Mas esse que foi aprovado não quer dizer que ele é mais apto que quem ficou de fora. Quer dizer que ele entendeu melhor esse sistema. Inclusive com controle emocional. Com percepção do que é importante na prova. O que foi importante aqui nessa questão? Domínio de comparative, domínio dos termos de comparação, fazer análise do gráfico, domínio dos prefixos e sufixos, como é que o vocabulário é construído, além de um domínio de vocabulário e saber entender como fazer aqui. Então, olha só, risquei a 4, risquei a 5, com certeza, tá certo? A 1 e a 3, estou com certa tranquilidade, eu fiquei aqui com a alternativa correta, que eu vou pintar até de azul, para ficar uma cor, ou verde, né? O verde é a cor do correto, normalmente, historicamente. Não sei se está aparecendo aí para você. Está feita a correção. Primeira questão, letra A. Questão fácil? De forma alguma. De forma alguma, não foi fácil. Tá? Essa maneira que a UFO estabelece de fazer as questões, também utilizada pela FGV, é uma maneira de criar complexidade, tá certo? Tudo bem? Eu vou avançar para a questão 42. Aí você tem um texto na 42 e você tem afirmativas, tá? O que você vai fazer para resolver essa questão? Você vai ter que ler o texto. Eu vou ler o texto com você. Então eu vou sair aqui de cena um pouquinho, vou deixar o texto aqui para você. E aí acho que dá para você ler. Acompanha comigo. Eu vou ler em inglês e aí eu falo em português com você, tá bom? O português vai ficar horrível, mas eu vou fazer mesmo assim. Large earthquakes are always followed by aftershocks. Ou seja, grandes terremotos são sempre seguidos por pequenos choques. Choques que vêm depois. A gente nem tem essa palavra em português. Por quê? Porque essa palavra, isso aqui não acontece no Brasil, o aftershock. Mas, professor, deve ter, tem, mas eu não quero saber. Eu quero acertar o texto aqui. Eu sou fluente na leitura em inglês. Eu vou repetir. Você é fluente na leitura em inglês. Essa habilidade que você vai levar para a vida, você construiu aqui comigo. Para você ler o texto, sempre ficar pensando em tradução. É para você entender de uma vez. Então, aftershock é o quê? São os choques sísmicos que são o quê? Resquícios daquele grande choque sísmico do terremoto. A series of smaller but still potentially damaging quakes produce as the ground readjusts. Ou seja, ele explicou para você o que é o aftershock. Uma série de pequenos, mas ainda potencialmente danosos, pequenos quakes, pequenos terremotos, produzidos conforme o chão, o piso, as placas tectônicas vão se reajustando, tá certo? But how long does it take for the aftershocks to die? Quanto tempo leva para esses aftershocks acabarem, morrerem? A new study suggests some areas can experience aftershocks decades or even centuries after the original earthquake. Um novo estudo sugere que algumas áreas podem experimentar sísmicos, choques, décadas ou mesmo séculos depois do original. In earthquake-prone areas, it is hard to tell the difference between aftershocks and ordinary background seismicity. Ou seja, o que ele está falando aqui? Estou nesse pedacinho aqui, ó. Em áreas propensas ao terremoto, é difícil dizer a diferença entre um que é um aftershock e o que é uma ação sísmica ordinária. Não dá para saber, é muito. Aí vem a sequência. But recognizing aftershocks is important for assessing a region disaster risk. É importante reconhecer o que é um aftershock até para definir
o risco de desastre numa região. Então, assim, a região, você já sabe, a região ali, onde tem o quê? Aula de geografia, onde você tem dobramentos modernos, lembra disso? Aqui, para nós, América do Sul, Cordilheira dos Andes, vai subindo, montanhas rochosas ali, entrando pela América do Norte. É o quê? É o confronto de placas tectônicas, é uma área de abalo sísmico. Mesmo nessas regiões, eu tenho que saber a diferença entre um abalo sísmico real, novo, e o que é um aftershock para definir o risco dessa área. Beleza? Volta aqui para o texto. Eu estou aqui, ó. Para entender o quanto que um aftershock persiste, os pesquisadores foram para uma área continental estável no interior da América do Norte. É o Planalto Central deles. Aqui o nosso Planalto Central não é a promessa que nunca vai ter terremoto. Eles fizeram isso lá nos Estados Unidos, no Planalto Central deles lá. Onde os terremotos são incomuns. Perfeito. Using statistical analysis, they assess the timing and clustering of quakes that follow 3 large magnitude 6.5 to 8 historical earthquakes. Então, o que eles fizeram? Eles usaram análise estatística para ver o tempo de quanto tempo tem de sísmico de 3 terremotos grandes. 3, eu vou grifar eles aqui, ó. Primeiro teve esse aqui no Canadá, no Quebec. Eu vou até aumentar a cor aqui, não está muito bom para você ver, né? Ele teve esse aqui no Quebec. Aí ele teve outros aqui no Missouri, Kentucky, na fronteira do Missouri com Kentucky. E teve esse outro aqui em Charleston, na Carolina do Sul. Their results published in Journal of Geophysical Research Solid Earth suggest that the Quebec quake in 1663 has likely shaken itself out. Ou seja, o terremoto do Quebec não gerou os sísmicos depois, não gerou o aftershock. Ele acabou em si mesmo, ó. But to the surprise, nearly a third of modern quakes in the Missouri, Kentucky area were most likely to be aftershocks from 11-12 events, and about 16% of recent quakes in Charleston region are probably aftershocks from 1886 quake. Ou seja, o terremoto do Quebec acabou ele mesmo. Só que o terremoto aqui, vou ter que diminuir o texto? Vou ter que diminuir o texto, o tamanho dele. Só que o terremoto aqui, os outros vou chamar de americanos, tá? Esses terremotos americanos aqui, eles não acabaram, tá certo? Eles continuaram. Então, dos 3 que ele analisou, 2 continuaram, 1 acabou. Por que é importante? Para saber o que acontece, para até determinar se a área é perigosa ou não. Dito isso, vamos responder o texto. Então, de novo, vai lá. Caneta na mão. Pega a canetinha aí e vamos lá. Número 1. Terremotos são sempre seguidos de tremores secundários do menor impacto. Olha que sacanagem essa prova. Você que é vestibulando, você fica atento aos superlativos, né? Sempre, nunca, jamais, toda vez, não é? E o cara meteu aqui, ó. Terremotos são sempre. Só que eu vou lá no texto. E olha o que eu achei no texto. Os grandes terremotos sempre são seguidos. Tô considerando a número 1, tá? Tô considerando a número 1 na análise. 2. Cientistas acreditam que até hoje são sentidos os efeitos do terremoto do Quebec. Então, se tem um terremoto que não tem sentido aqui, é o do Quebec. Então, o 2 está fora. E se a 2 está fora, eu já venho aqui, ó, já corto a B e já corto a A. Veja que não alivia muito, tá?
não alivia muito, a gente tem que continuar checando. Vamos ver aqui a 3. Abalos sísmicos secundários, é o aftershock. Podem ocorrer até mesmo séculos depois do principal? Sim. Ele veio aqui, ele definiu, e eu tô aqui, ó. Aftershock. Algumas áreas podem sofrer até séculos. A 3 tá legal. Então, a C tá valendo. A C tá valendo. Vamos lá, continuando aqui. 4. Em áreas sísmicas, fica difícil distinguir abalos secundários de simples tremores comuns. É mesmo, é difícil. Foi isso que ele falou. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Nas áreas que são, é difícil dizer a diferença. Isso tá exatamente no texto. Vou até descer aqui para você ver tudinho. Essa aqui tá na 4 é exatamente isso aqui. Então, a 4 tá legal. A C tá dentro, hein? A C aqui tá legal. A C tá bacana. 5. É pouco provável que os terremotos perto de Charleston estejam relacionados com o de 1886. Pela ciência e análise estatística, diz que sim. Diz que tá relacionado. Então, se diz que tá relacionado, eu vou cortar essa aqui. Então, a 5 está fora. Herdei. E a palavra é essa mesma. Herdou. Sobrou. Que a C está correta. Com a 3 a 4. De novo, eu fiquei com uma alternativa que eu não vou entrar em debate. Terremotos. Quais terremotos? Aí no texto ele fala assim. Os terremotos de grande amplitude, ou seja, não são todos. Ficou ambíguo, não ficou? Ficou. Mas eu tenho clara certeza que a 3 e a 4 estão corretas. Professor, então podia ter 2 respostas corretas. Cancela a alternativa. Cancela a questão. Tem 2 respostas corretas. Olha, terremotos são sempre seguidos. Grandes terremotos. Eu não gostei disso, não gosto desse tipo de coisa na prova. Eu praticamente, eu não gosto, tá? Mas aí, eu tenho nesse ponto aí, eu tenho essa questão que, ó, cara, a C tá lindona. 3 e 4 perfeita, não tem discussão, não vou debater. Eu vou acertar a questão, vou nessa aqui. E se errar? E se eu marquei A? Ah, vamos fazer o recurso, mas eu já sei a resposta do recurso. Ele tentou chamar sua atenção no sempre, mas a resposta estava no Lord. Grande. Tá certo? E é isso. Para esse vídeo não ficar muito longo e não tostar muito a sua paciência, o que eu vou fazer? Eu vou parar com esse tamanho razoável de 30 minutos e vou voltar aqui num próximo vídeo para responder para você as questões 43 e 44. Vou tentar manter sempre esse tempo de vídeo para não te desgastar muito, tá certo? Eu sei que se eu vou colocar um vídeo aqui de 2 horas, você não vai assistir e vai botar na velocidade 2, que é o que não pode acontecer, tá certo? Então, se inscreva no canal, fica atento para receber a notificação da próxima correção que eu vou fazer por aqui. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.